em nossa casa, em nosso trabalho, Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. Exaltamos o Senhor, aleluias, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, Tu és exaltado, Senhor. Aleluia, nós Te exaltamos. Aleluia, aleluia. Eu já quero aproveitar e agradecer a oportunidade, dizer que eu estou honradíssima por ser convidada a pregar nesse culto, o culto dos homens. Eu me senti honrada, irmão Jair, honrada mesmo. Que o Senhor possa abençoar, nos abençoar mais ainda, derramando uma porção da sua palavra. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias lá no livro de Neemias. Amém? Aleluia. O Senhor vai continuar falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O livro de Neemias é um livro histórico, está lá no Velho Testamento, logo depois de Esdras. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1. As palavras de Neemias, todos estão comigo? No capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai tem pecado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Irmãos, eu particularmente, eu admiro muito Neemias. Eu tenho uma grande admiração por esse homem de Deus que se colocou no seu tempo como um líder, como um político. E hoje, nos dias de hoje, que a gente vê que a política está tão corrompida, onde as pessoas não creem mais na política, não creem mais em líderes políticos, a gente vê que realmente houve pessoas que soube representar. E a gente viu isso quando a gente estuda a história de José. José, a palavra do Senhor fala que ele era governador do Egito. E ele era o segundo, logo depois de Faraó. E ele teve uma conduta, assim, uma conduta lícita, uma conduta de um homem digno. Ele honrou o Deus que ele servia, representando bem, enquanto ele estava na política. Amém? Eu também admiro muito Daniel, irmãos. Daniel, ainda jovem, a palavra fala que ele foi levado cativo para a Babilônia. E ele, chegando ali na Babilônia, ele se destacou perante os demais. E ele era tido como um dos príncipes ali na Babilônia, a ponto de outras pessoas o invejarem pela sua influência que ele tinha perante o rei. E era uma influência vinda da parte do Senhor, porque era um homem de Deus, um homem que propôs ainda jovem no seu coração não se contaminar com as iguarias que estavam lá, não se contaminar com as coisas que estavam lá. E ele se conduziu de uma maneira líbada, de uma maneira correta, de uma maneira digna. Um homem realmente que foi notável a sua presença.
perante o povo de Deus e perante também o reino da Babilônia. E aqui eu vejo então Neemias, um outro líder que Deus levantou. E aí, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, que Neemias, ele era copeiro do rei. Essa era a função, todos conhecem. Ele era copeiro do rei, mas a palavra também fala que ele foi levantado como governador de Jerusalém. Ele foi colocado como governador de Judá. E olha aí a primeira coisa que eu aprendo diante disso. Eu aprendo, certo, pastor Eliseu, que Deus levanta mecânicos. Amém? Que Deus levanta copeiros. Amém? Que Deus levanta pintores. Que Deus levanta house cleanings. Amém? Que Deus levanta pessoas como eu e você para a obra que Ele tem. Amém? Deus, Ele não importa a profissão que você tem, o pouco, às vezes, o pouco recurso que você tem, mas o que eu vejo de tudo isso é que Deus capacita aquele a quem Ele escolhe. Amém? Ele não precisa de pessoas com grandes capacitações. Ele precisa de pessoas que, como foi falado aqui pelo presbítero César, se coloca na mão do oleiro para ser capacitada. E esse homem, ele se colocou na presença do Senhor para ser capacitado e usado por Deus como um político, como um líder. E aí, então, eu quero que a gente medite em alguns pontos dessa história. A primeira coisa que eu quero que a gente medite, irmãos, é que ele estava no palácio, ele tinha um cargo bom, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo, assim como eu posso dizer, quase de um funcionário público, bem instalado, com certas mordomias, e de repente, quando chega o seu irmão lá de Jerusalém, ele faz uma pergunta para o seu irmão: olha, como que estão as coisas lá em Jerusalém? Irmãos, fazer pergunta é uma grande responsabilidade, e a gente precisa se ater a isso. Se você faz uma pergunta, você tem que estar consciente que você vai ser responsável pela resposta que você receber. Amém? Então, quando você perguntar para um irmão como você está, esteja também preparado para que, dependendo da resposta, você se coloque a ajudar. E o que eu vejo disso? Neemias, ele recebeu uma resposta não muito boa. Ele recebeu uma resposta dizendo mais ou menos o seguinte: olha, o povo que voltou, sabe, o primeiro povo que voltou lá com Zorobabel e depois com Esdra, esse povo ele está em grande miséria. Olha o que acontece, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas e há assim uma miséria muito grande. E aí então, diante da resposta, Neemias ele se posiciona, irmãos. Você tem se posicionado diante de algumas respostas que você tem ouvido? Você tem se posicionado como filho de Deus, como intercessor do reino do Senhor, diante de algumas respostas que você tem recebido? Sabe, irmãos, eu vejo que ultimamente nós, como igreja, nós não temos se importado muito com os problemas das pessoas. Os irmãos estão me entendendo? Antigamente, eu vejo assim que quando acontecia algo, alguma calamidade, alguma catástrofe, as pessoas, elas se sensibilizavam com aquilo, elas sentiam aquilo. Mas hoje em dia as pessoas falam: teve um terremoto lá no Equador, 1000 pessoas morreram. E ninguém faz nada. 1000 pessoas morreram. Quantos desses morreram salvos? Quantos desses estão indo para o céu? Ou quantos estão indo para o inferno? 1000 pessoas morreram, irmãos. Neemias, ele se posicionou diante da resposta. E sabe como ele se posicionou, irmãos? Ele se posicionou dobrando os seus joelhos. E por alguns dias orando, por alguns dias chorando, por outros jejuando e falando com Deus em oração: Senhor, a situação de Jerusalém de estar daquela maneira é culpa minha, é culpa dos meus pais, é culpa desse povo, de não estar na tua presença, de não ter te adorado da forma correta, de ter buscado outros deuses. E ali então Neemias, ele chorou diante daquela situação. Ele se importou com aquela situação. Ele estava bem, ele estava no palácio, mas ele se importou com a causa daqueles que estavam em Jerusalém. Você tem se importado com a miséria que tem ocorrido no mundo? Você tem se importado com muros que estão fendidos? Nós estamos se importando com portas que estão queimadas? Nós estamos se posicionando
Neemias se posicionou numa oração. E naquela oração ele jejuou, e ele orou, e ele chorou. E ele chorou porque ele sabia que aquela situação era cumprimento de algo que Deus tinha falado para aquela nação. Olha, se vocês forem atrás de outros deuses, se vocês não me adorarem, se vocês não fazerem aquilo que estão nos meus mandamentos, vocês serão levados cativos. E ele chorou com amargura, ele chorou por causa do pecado, ele chorou porque ele não queria aquilo para aquele povo, para aquela situação. Então a primeira coisa que eu percebo é que Neemias, ele era um homem que se importava. Amém? Ele se importava com as coisas. E outra coisa que eu vejo, irmãos, é que Neemias, ele se posicionou como líder. Diante das situações, ele se posicionou como líder. Irmãos, aquela cidade, ela estava em escombros por quase 100 anos. Vocês acreditam nisso? Com quase 100 anos, aquela cidade ela tinha sido destruída. E aí, então, esse homem, ele se coloca como um líder. E ele é um líder que ele conjuga sensibilidade, piedade com estratégia. E é a primeira coisa que eu aprendo e que eu quero que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos levantar como líderes. Líderes que sejam sensíveis, que se sensibilizem com as situações, com a miséria, com os problemas. Mas líderes também que sejam capazes de se posicionar com estratégias. Irmãos, quando lá em 1 Samuel, quando Davi, ele saiu com os seus valentes para guerrear, e a cidade onde ele morava foi saqueada, e toda a cidade foi saqueada, e as suas mulheres e os seus filhos foram levados. A palavra fala que Davi, naquele momento, ele chorou. Ele chorou porque ele tinha perdido seus filhos, ele chorou porque ele tinha perdido as suas mulheres, ele chorou porque as casas estavam queimadas, porque tudo havia sido saqueado. A palavra diz que ele chorou compulsivamente. Só que algo aconteceu. Ele não ficou apenas prostrado e chorando. A palavra fala que ele levanta e ele consulta a Deus. Deus, eu posso ir perseguir, eu posso ir atrás, o Senhor vai me dar a vitória. E aí, então, diante da resposta de Deus, ele se levanta, ele consegue reunir forças e ele vai atrás da sua família. E é a mesma coisa que eu quero que nós, como igreja hoje, se posicione. Pode ser que você esteja passando por dificuldades. Pode ser que alguns muros na sua casa estejam caídos, estejam fendidos. Pode ser que algumas portas na sua casa, na sua vida, estejam queimadas. Pode ser que algumas situações estejam ruins. Pode ser que membros da sua família tenham sido levados pelo inimigo. Pode ser que você esteja sem esposa. Pode ser que você esteja sem filho, sem marido. Mas eu quero te dizer, não fique prostrado, chorando. Há um tempo de chorar, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há o tempo de você chorar, mas há o tempo de você se levantar. Amém? É chegado o tempo de você se levantar. Você precisa se levantar. E a primeira ação que você tem que fazer é a ação que Davi teve. É a ação que Neemias teve. Orar ao Senhor, consultar ao Senhor e buscar desse Deus estratégias. Porque esse Deus é um Deus conhecido como estrategista. É um Deus general de guerra. É um Deus que não perde batalhas. É um Deus que vence. É um Deus que te colocou aqui para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, se posicione como líder. Não fique chorando. Se levante e seja estrategista. Sabe qual foi a estratégia de Neemias? A estratégia de Neemias foi o seguinte: olha, eu tenho que me apresentar diante do rei. E quando então o rei consulta ele e pergunta por que ele estava triste, ele usa de grande sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria, nós temos que buscar sabedoria. Ele não fala para o rei: olha, Jerusalém, a minha cidade Jerusalém, ela está abandonada, o povo está em grande miséria. Sabe o que ele usa perante o rei? A cidade aonde os meus pais
o sepulcro dos meus pais. Ele soube chegar no coração do rei. Irmãos, nós temos que buscar a estratégia do alto para sabermos chegar no coração do rei. Neemias soube chegar no coração do rei. E aí, então, diante da estratégia dele, e o rei faz a pergunta: o que você quer? Ele ora, ele consulta imediatamente o Senhor. E o Senhor lhe dá a resposta do que ele deveria falar. E diante daquilo, ele fala o seguinte: olha, rei, o Senhor está me autorizando eu ir lá reconstruir a minha cidade, mas eu quero cartas. Eu quero cartas para que cada cidade que eu passe, cada lugar que eu passe, as pessoas saibam quem eu sou. As pessoas tenham referência de mim e eu possa entrar por essas cidades e ir até o meu objetivo, que é chegar em Jerusalém. E eu quero ainda mais, eu quero que o Senhor me dê cartas para que quando eu chegue até Asaf, Ele me dê suprimentos, Ele me dê madeiras, para que eu possa reconstruir o muro e a minha casa. Ele usa de estratégia, Ele não sai de qualquer maneira, Ele não vai de qualquer forma, Ele vai com estratégia. Amém? Então o que nós aprendemos, povo de Deus? Nós aprendemos que quando nós somos líderes, nós temos que ser sensíveis, mas nós temos que ter estratégias. Nós temos que buscar estratégias de Deus. Outra coisa, irmãos, que eu vejo é que Neemias, ele tem uma agenda intensa de oração. Sobre cada ponto, sobre cada situação, sobre cada motivo, ele orava a Deus. E o que eu acho interessante, nesses dias eu meditei muito no livro de Neemias, o que eu acho interessante é que não surge nenhum profeta e fala assim: olha, eis que eu te digo, faça isso, faça aquilo. Sabe, a intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que nós cantamos, ele dava entendimento do que Deus queria falar com eles. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com esse Deus. Sabe por quê, queridos? Quando nós temos intimidade com esse Deus, nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos de terceiro. Nós oramos e nós temos a confirmação do que Deus quer no nosso coração e então nós avançamos. Hoje de manhã nós estudamos na escola dominical que a paz com Deus significa comunhão. E nós temos comunhão com Deus agora. O véu foi rasgado, a palavra diz isso. O véu que nos separava, aquele véu que nos mantinha longe e distantes de Deus, a ponto de nós precisarmos de um sacerdote, agora não existe mais. E eu tenho acesso a Deus através da oração. E Neemias, ele exemplifica muito bem isso. Senhor, o que eu falo agora? O que eu respondo agora? Como eu vou proceder? E ele tinha a certeza no seu coração. Não precisava de terceiros falar para ele. Amém? Outra coisa que eu vejo nesse líder, ele conjugava descrição com encorajamento. Amém? Quantos mineiros nós temos aqui? Sabe, uma coisa que eu admiro nos mineiros é que eles são discretos. Né? Pelo menos grande parte deles. Tudo meio mineirinho, né? Tudo meio escondidinho. Mas isso é uma estratégia, irmãos. Isso é um bom posicionamento de líder. A palavra fala que quando Neemias, ele chega lá em Jerusalém, ele não vai espalhando os seus planos. Ele não vai contando para todo mundo o que ele foi fazer. A palavra fala que ele examina. Ele passa 3 dias subindo e descendo morros, subindo em cima de escombros, analisando, vendo a dimensão, a distância, o que precisava ser feito. Ele faz uma análise. Um bom líder, ele faz análise do que precisa ser feito. Logo depois, então, que ele conhecia o que era necessário fazer para reconstruir, para reparar as fendas, aí sim ele encoraja o povo. Olha aqui que eu quero dizer. Olha, nós vamos reconstruir esse muro. Sabe, essa cidade agora, ela não vai ficar mais à mercê de qualquer um. Não vai ser mais qualquer um que vai entrar nela. Ela vai ter segurança. Sabe, queridos, recentemente eu li uma pesquisa que muito mais do que se preocupar com a política, apesar
apesar de todos os problemas que o Brasil está vivenciando agora, muito mais a população brasileira se preocupa é com a marginalidade, com a criminalidade, com a violência. A falta de muro trazia insegurança a Jerusalém. Eles não conseguiam crescer, eles não conseguiam prosperar, porque eles não se sentiam seguros. Era necessário eles se sentirem seguros. Amém? Assim como o povo brasileiro ele sente essa necessidade de segurança, mais até do que uma economia boa ou do que um governo bom, ele sente a necessidade de segurança. Assim era o povo lá em Jerusalém. Eles tinham necessidade de segurança. Irmãos, dentro de nós, e as mulheres, elas vão de entender isso muito bem que eu vou falar. Nós precisamos nos sentir seguros. Uma criança, ela só cresce, ela só desenvolve na escola, socialmente falando, quando ela se sente segura. Se uma criança se sente insegura, porque ela tem medo dos pais se separarem, ou porque ela tem medo que de repente ela não vai ter condição de ir para a escola, ou qualquer coisa assim, ela não consegue se desenvolver. Para que nós precisamos crescer, é necessário a gente ter a segurança. E aí, então, Neemias, ele encoraja o povo e ele fala para o povo, olha, nós vamos reconstruir isso. Eu quero encorajar vocês. Nós vamos fazer isso, nós vamos trazer novamente segurança à nossa cidade. Essa cidade vai ser uma cidade protegida. Ela vai ser uma cidade cercada. Nós vamos conseguir. Irmãos, nós estamos encorajando um ao outro. Amém? A palavra fala que é para a gente dizer um para o outro, olha, esforça, diz ao fraco, você é forte. Vamos conseguir, nós vamos chegar. Hoje de manhã a gente viu isso também. O nosso objetivo é chegar no céu. E sabe qual é o meu papel e o teu papel? Firmarmos os nossos irmãos. Nós precisamos primeiro estarmos firmes para que nós possamos firmar os nossos irmãos. Nós precisamos encorajar os nossos irmãos. Nós precisamos motivar os nossos irmãos. O nosso destino não é aqui, a nossa cidade não é aqui, o nosso país não é os Estados Unidos. Pode ser que você almeja muito a cidadania americana, mas a cidadania celestial é o teu objetivo, irmão. Muito mais do que a cidadania americana, muito mais do que riquezas, muito mais do que estabilidade e segurança nessa nação. A cidadania celestial é o nosso objetivo. Esse tem que ser a nossa meta, esse tem que ser o nosso encorajamento. Isso que nós temos que fazer, irmão, um com o outro. Isso que Neemias fez. Ele avaliou, ele analisou e ele encorajou o povo a conseguir. Amém? Um verdadeiro líder, ele procede dessa maneira. Uma outra coisa, irmãos, que eu vejo nesse líder, ele conjuga integridade com exortação. Neemias, ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro. No capítulo 5, se você ler o capítulo 5 de Neemias, você vai ver que coisas terríveis estavam acontecendo. Os nobres, os poderosos, eles estavam se aproveitando daqueles que eram mais necessitados. Eles estavam cobrando juros. Eles faziam com que as pessoas empenhorassem as suas casas, os seus bens, e até mesmo os seus filhos eram dados como escravos. Quando então o povo chega até ele e explica o que está acontecendo, aquele homem ele se levanta e ele fala, não, isso não é certo nós fazemos entre nós, isso não é certo nós fazemos entre nós que somos irmãos. Olha, eu não quero mais que isso aconteça, mas para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que ser exemplo. Sabe, queridos, os pais são verdadeiros exemplos na vida dos filhos quando eles fazem aquilo que é correto, quando eles se posicionam da maneira que é correta. Esses dias atrás eu estava falando, puxa, meu filho não ora. E aí então o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, quantas vezes o Felipe tem visto você orar? Amém? Como eu quero que o meu filho ore, se o meu filho não está me vendo orar da maneira que eu tenho que orar. Aí eu falei assim, Deus, então se é assim, eu abri bem aberto mesmo, sabe, irmã Ana Cláudia? A porta do meu quarto e comecei a berrar lá no quarto. Senhor, eu oro,
necessário se dar o exemplo. Neemias era um homem que tinha exemplo. Neemias era um homem íntegro. Irmãos, nós temos que nos colocar com integridade. Amém? Integridade. Sabe por que nós temos que nos colocar com integridade? Porque eu e você, nós somos justos. Amém? Já somos justificados. E se nós somos justificados, nós somos íntegros. E nós temos que nos posicionar de forma íntegra. E sabe, irmãos, a nossa fama na comunidade aqui, ela não é muito boa. Sabiam disso? Recentemente, um cliente chegou para mim, um cliente português. E aí, então, eu estava fazendo o imposto dele, e ele falou assim para mim, eu acho muito bonito o Brasil. E eu comecei a puxar assunto com ele, e aí, de repente, ele falou assim para mim. Eu falei assim, realmente o Brasil é bonito, pena que a situação política está tão ruim, né? Os políticos são corruptos. E ele me disse bem assim, infelizmente, não são só os políticos. Você me perdoa, mas entre o seu povo, quando chegam ao poder, eles também se tornam corruptos. E eles estavam falando de nós. Irmãos, aquilo me doeu. Sabe por quê, irmãos? Não é o poder que corrompe as pessoas. O poder só revela aqueles que já são corrompidos. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a gente tem um schedule de casa e a gente acha que a gente já é muito importante. E aí a gente não trata a pessoa que está trabalhando conosco da maneira que ela deve ser tratada, com integridade. Muitas vezes a gente já sabe falar um inglesinho melhor e o nosso irmão não sabe falar, e aí a gente já começa a corrigir. Não é assim que fala, não, é assim. Mas não é com amor. Não é aquela correção com amor. É uma correção com arrogância. Irmãos, isso não é de Deus. Nós temos que nos colocar como pessoas íntegras, como pessoas justas. Amém? Sabe por quê? Nós saímos do Brasil, mas muitas vezes do Brasil, com seus erros, não saem de nós. E nós temos que mostrar diferença. Porque agora eu não sou apenas uma cidadã brasileira. Eu sou uma cidadã do céu. E o caráter de Cristo tem que ser revelado na minha vida. Em cada situação, em cada momento, em cada casa que eu limpo, em cada casa que eu pinto, em cada carro que eu arrumo, o caráter de Cristo tem que ser revelado. E aquilo que é incorreto tem que ser delatado, assim como Neemias fez com aqueles novos e poderosos. Olha, não é assim. E olha, da mesma maneira como eu estou sacudindo a minha roupa, assim seja sacudido vocês, se não procederem da maneira correta. Neemias tinha postura. Sabe, irmãos, isso me admira porque era aquilo que Jesus falava. Bem-aventurado aqueles que amam a justiça. Amém? Nós temos que amar a justiça, o que é certo, o que é correto. Então, Neemias, ele conjugava integridade com exortação. Outra coisa, Neemias conjugava oração com trabalho. Neemias não era um líder contemplativo, que ficava em casa apenas orando, e lá na sua casa. Neemias orava e agia. Orava, ouvia a voz do Senhor e trabalhava. Neemias buscava o Senhor e ia atrás. Neemias recebia ameaças de inimigos, mas ele se posicionava. Ele buscava Deus em oração e ele tinha estratégias. Irmãos, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Se você quer ser um líder eficiente, se você quer ser um sacerdote no seu lar, homem, se você quer ser uma mulher vitoriosa, reúna, conjugue oração com trabalho, com ação. Não fique apenas pensando que as coisas vão cair do céu, irmãos. Mas busque em Deus. Amém? E aí, então, Neemias, quando ele orava, ele sabia que as coisas aconteciam.
Ele sabia que a reconstrução daquele muro, irmão, não era por força dele ou por força daqueles que ele tinha motivado a ajudar. O trabalho era do Senhor. Ele sabia que só o Senhor poderia dar a vitória. Irmãos, o nosso trabalho é buscarmos o Senhor, é orarmos ao Senhor. E aí o Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Amém? Enquanto você está aqui, buscando, adorando, o Senhor tem trabalhado nas suas causas. Você acredita nisso? Nas coisas que são impossíveis, nas coisas que você não vê, assim, que pode acontecer. A reconstrução daquele muro foi feita em 52 dias. Fazia quase 100 anos que eles estavam derrubados. E em 52 dias é um tempo recorde. Isso foi um milagre, irmãos. Sabe? Foi um milagre que iniciou da postura de orar e trabalhar. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que orar, mas nós temos que buscar a direção de Deus, como agir e como trabalhar. E a outra coisa que eu vejo no caráter desse líder é que ele conjugava ensino da palavra com planejamento estratégico. Ele não se preocupou apenas com a reconstrução do muro, com o posicionamento da cidade, com as questões políticas. Ele se preocupou com que aquele povo verdadeiramente voltasse para o Senhor. Ele se preocupou com que aquele povo tivesse conhecimento de Deus. Ele se preocupou com que aquele povo estivesse firmado na palavra de Deus. E aí, então, quando esse povo, ele teve esse conhecimento do Senhor, ele se aproximou do Senhor, Neemias fez as coisas planejadamente e estrategicamente corretas. Ele colocou cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa, cada levita, cada sacerdote, cada homem, cada mulher tinha sua função. Se nós queremos ver essa igreja crescer além do que ela já está, é necessário que cada um de nós estejamos no lugar certo, amém? Com a motivação certa, no posicionamento certo. Aí sim, quando nós estivermos com o conhecimento da palavra e com a motivação correta, irmãos, quem vai segurar a New Life? Quem vai segurar? Ninguém, irmãos. Ninguém. Amém? Porque é esse o objetivo de Deus. E aí, então, esse líder, ele leva, então, o povo a entender a palavra de Deus. E aí nós chegamos, então, no capítulo 8 de Neemias. E no capítulo 8 de Neemias acontece algo tremendo, queridos. Acontece um grande reavivamento. E a palavra fala que acontece esse grande reavivamento. E o cerne, eu acho que uma das palavras-chave desse capítulo é porque o povo entendeu a palavra. Queridos, nós precisamos entender a palavra de Deus, queridos. Aquele povo, ele não estava mais entendendo a palavra. Eles tinham sido levados cativos. E aí, então, eles estavam aprendendo outras línguas, aramaico. Eles estavam falando outras línguas. E eles não falavam mais o hebreu, como estava escrito a palavra de Deus. Então, Neemias e Esdras, eles se juntam e eles se preocupam em ensinar a palavra de Deus. E aí, então, versículo por versículo, eles ensinam a palavra de Deus e aquele povo começa a entender a palavra de Deus. Queridos, vocês querem ver um grande avivamento acontecer no nosso meio? Para que esse avivamento aconteça no nosso meio, nós precisamos entender a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes a palavra é pregada, mas nós não estamos entendendo da forma que ela tem que ser entendida. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela tem que ser um espelho na minha vida. Sabe, um espelho? Então eu chego até a palavra de Deus e aquele espelho me reflete a minha imagem. E quando ele reflete a minha imagem, eu vou ver os meus defeitos. E aí eu vou ver o quão distante eu estou do modelo que tem que ser a palavra do Senhor. Amém? Quando eu me deparo com a palavra do Senhor, algo tem que acontecer. Queridos, lá em Isaías, no capítulo 6, diz a palavra do Senhor que Isaías, ele se deparou com o Senhor, ele se deparou com a palavra, ele se depara com o verbo, e aí então ele consegue enxergar os seus defeitos.
posicionar todo dia, irmãos. Isso é constante. Amém? O avivamento é uma decisão. O que você quer? Você quer continuar da forma como você está? Ou você quer ser uma tocha, como nós falamos na escola dominical? Você quer ser o quê? Glória a Deus. Nós estamos vivendo época de uma igreja morna. Glória a Deus. E Deus não quer isso para a minha vida, nem para a sua vida. Porque os mornos serão vomitados da presença de Deus. É tempo de nós nos posicionarmos. Amém? Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que ele nos justificou. Amém? Foi para isso que agora eu estou sendo regenerada. Porque antes eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas agora eu me converti. E eu caminho no caminho estreito, sim. Mas eu vou para o céu. Amém? Eu tenho que me posicionar. O avivamento é algo constante. É uma decisão minha. Você saiu da sua casa hoje desejando um avivamento na sua vida? Você saiu da sua casa desejando que algo novo acontecesse na sua vida? Você saiu da sua casa buscando intimidade com esse Deus? Amém? Você saiu da sua casa com esse desejo? Essa era a sua motivação? Se essa é a sua motivação, em nome de Jesus, hoje você vai ser avivado. Amém. Aleluia. Hoje você vai ser avivado. Glória a Deus. O reavivamento, irmãos, ele está baseado na Escritura de Deus, na palavra. A palavra fala que Esdras, ele lia provavelmente o Pentateuco e versículo por versículo ele explanava para o povo. E aquilo trouxe ao povo, irmão, conhecimento e entendimento de Deus. A ponto daquele povo chorar, irmãos. A ponto daquele povo, eles rasgarem as suas vestes. A ponto daquele povo desejar o conhecimento de Deus. Ai, irmãos, quando nós verdadeiramente conhecemos a palavra do Senhor, coisas grandes vão acontecer. Aleluia. O avivamento, eu aprendo, ele não está apenas no livro. Neemias, ele conduziu o povo. Ele se preocupou com isso. Ele não só queria que as muralhas fossem reparadas. Ele não queria apenas que as portas fossem colocadas no lugar. Porque as portas tinham um significado, sabe, irmãos? A porta era o lugar onde os juízes julgavam. Lá em Eclesiastes, na mulher sábia, fala que o marido dela sentava às portas para julgar. A porta, ela tinha esse significado. Mas Neemias não queria isso, só a segurança pelo muro e que a parte jurídica da cidade estivesse funcionando. Neemias queria que aquele povo conhecesse a Deus verdadeiramente. Porque quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, nós não somos levados por vãs doutrinas ou por ventos. Ah, queridos, quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, nós sabemos que nós estaremos no mundo, teremos tribulações, como foi falado. Mas essas tribulações, elas são momentâneas. E ela produz para nós experiência com Deus. Ela produz em nós conhecimento de Deus. E aí, então, diante de todas as lutas que nós estamos passando, ou de todas as dificuldades, nós podemos nos gloriar da tribulação e dizer: Senhor, eu estou alegre, Deus. Eu estou alegre, Deus, porque eu estou sendo provada por Ti. Eu estou alegre, Deus, porque eu estou tendo a oportunidade de crescer no Senhor. Eu estou alegre, Deus, porque agora eu não te conheço só de ouvir falar, Deus. Eu te conheço de andar contigo, Deus. Eu te conheço, Senhor. Eu te conheço, Senhor, porque o Senhor respondeu minhas orações. Eu te conheço, Senhor, porque o Senhor está do meu lado. Porque eu tenho acesso à Tua presença. Eu consigo chegar até o lugar santo e sentir o Senhor. Ah, Deus, eu te conheço, Senhor. Então nós nos alegramos em Deus, mesmo quando estamos
passando lutas, porque a nossa fé não está firmada em circunstâncias, e em momentos a nossa fé está firmada no autor e consumador, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz, aquele que cravou, como nós dissemos hoje pela manhã, a cédula que era contrária a mim e você na cruz, e quitou todas as minhas dívidas e os meus pecados, e agora eu tenho acesso a esse Deus, não mais por intermediários, mas porque eu posso chegar diante dele com orações, com súplicas, e o povo entendeu a palavra do Senhor. Eles entenderam, e a palavra fala que homens entenderam, mulheres entenderam, ricos entenderam, pobres entenderam, crianças entenderam a palavra de Deus. E quando isso acontece, irmãos, o avivamento surge, irmãos. Irmãos, todos nós precisamos entender a palavra de Deus. Todos, sejam crianças, sejam velhos, sejam homens, sejam mulheres, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Aleluias. O reavivamento tem um foco. Ele tem um foco em Deus. Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o meu foco? O meu foco tem sido as minhas próprias paixões? O meu foco tem sido os meus próprios anseios? Ou o meu foco tem sido o reino de Deus? Aleluia! Qual tem sido o seu foco? O reavivamento tem um foco, tem um objetivo. O avivamento precisa ser focado na palavra de Deus. Nós não precisamos de muitas coisas, irmãos. É coisa simples. Como eu amo essa palavra, ela é simples, mas ela produz algo em mim tão diferente. A ponto de eu dizer: Deus, a tua paz me dá comunhão contigo, Deus. E agora, Deus, eu não quero mais a minha vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita em mim. Jesus, ele tinha prazer e alegria em fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai e o Filho eram um, eles estavam em comunhão. Aí então o Filho tinha prazer em alegrar o Pai fazendo a vontade dele. Eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer que você faz parte de um corpo, igreja. Aleluia. Eu quero dizer que você não é mais sozinho. E eu quero te falar, agora você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade é agradar a cabeça desse corpo. Amém? Sabe quem é essa cabeça, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Se você está em comunhão em Deus, agrade o Senhor, assim como o Filho agradava o Pai. Isso é avivamento, irmãos. Agradar ao Senhor. Aleluias. E eu estou caminhando para o fim, queridos. Mas eu quero te dizer algo ainda. Ainda no capítulo 13 de Neemias, depois de algo lindo ter acontecido, depois de crianças terem sido avivadas, depois daquele povo estar forte, firmado na palavra de Deus, depois daquele povo entender os valores da palavra do Senhor, aquele povo então entra no capítulo 13 e algo tremendo acontece ali. No versículo 5 fala que o sacerdote, como chama o sacerdote? Deixa eu ver aqui se eu anotei. Eliezer, ele tinha se aparentado de um homem chamado Tobias, que era inimigo do povo de Deus. E aquele homem, Eliezer, sabe o que ele faz quando Neemias volta até a presença do rei? Porque Neemias, ele tinha pedido apenas uma licença para o rei, ele tinha que voltar para o palácio. A palavra fala que esse sacerdote, ele era aparentado desse homem chamado Tobias, que era um amorreu, e ele tinha construído uma câmara no templo para esse homem. E aí, irmãos, aquele lugar que era reservado para que fosse guardado
os incênsios, os grãos, o mosto, o azeite, ele não tinha mais espaço para guardar aquilo na casa de Deus. Porque estavam ali as mobílias de Tobias. Eu quero que você me fale algo aí. Show, Tobias. Vai, fala com autoridade. Show, Tobias. Aquele homem enviado de Satanás tinha se aparentado com um sacerdote. E ele tinha construído lá um quartinho, uma muvuca lá no templo, irmãos. E ele tinha colocado as suas mobílias no lugar que era para se colocar azeite, mosto, grãos. Ali estava a tranqueira dele. E aí, então, o que aconteceu? Como não tinha mais lugar para que o povo levasse as suas ofertas, para que fosse dado para os sacerdotes, para os levitas, eles acabaram saindo das suas funções do templo e voltaram para as suas terras. E a casa do Senhor, diz a palavra, estava desamparada. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, o avivamento tem que ser algo constante. Amém? Repita comigo, diário. Constante. Então, irmãos, não se aparente com Tobias. Não se aparente com o mundo. Irmãos, é pior a amizade do mundo do que a espada do mundo. Vocês estão me entendendo? É pior você ter amigos no mundo do que ter inimigos. Porque o inimigo é declarado. E os amigos que estão no mundo são os seus inimigos também. Vocês estão me entendendo? Então, aquele homem se aparentou do sacerdote e ficou lá. E a casa do Senhor estava vazia. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me fez trazer a mim? Ele quis dizer assim para mim: olha, você agora faz parte do meu corpo. Você é o meu templo. E quem você tem colocado nas câmeras do teu coração? O que você tem guardado? Você tem guardado os grãos, as minhas palavras? Você tem guardado o azeite da unção para que você seja realmente um homem ungido? O que você tem guardado? Você tem guardado ferramentas para que você esteja apto a me adorar? O que você tem guardado aí no seu coração, nas câmeras do seu coração? Você tem guardado o mosto da alegria? Ou você tem colocado as tranqueiras de Tobias? O que você tem colocado? As tranqueiras do Tobias, irmãos, derruba todo o avivamento. Amém? Show, Tobias. Show, Tobias. Se você quer realmente ter uma postura, expulse Tobias. E sabe quem é Tobias, irmãos? Tobias são as suas concupiscências, são os seus desejos, são as suas vontades. Eu sei de coisas que podem representar Tobias na minha vida. Eu não sei na sua. Na sua pode ser Facebook, pode ser WhatsApp, pode ser uma novela. Eu sei dos meus que eu preciso expulsar. Eu sei das tranqueiras que eu preciso expulsar. Amém? E nós precisamos expulsar as tranqueiras de Tobias. Amém? A gente precisa se posicionar, porque o avivamento é diário, é constante. E todo dia, irmãos, como nós cantamos aqui, todo dia vem uma oferta do inimigo. Vem um Tobias tentando colocar a sua cadeira. Vem um Tobias tentando colocar um sofá. Vem um Tobias querendo colocar a sua cama. Mas você tem que se levantar e falar: show, Tobias. Aqui no meu coração você não tem lugar. Esse coração está preparado e entendido da palavra do Senhor. E esse coração, ele precisa ser depósito da palavra de Deus. Ele tem que ser um armazenamento de grãos saudáveis. Ele tem que ser um armazenamento de trigo, de cevada, de palavra potente, forte, capaz, com substância. O meu coração, ele precisa ter utensílios eficazes, irmãos. O meu coração, ele tem que ter utensílios para que eu possa prestar verdadeira adoração ao Senhor, para que eu possa me sujeitar a esse Deus. O meu coração precisa ter o azeite da unção. Irmãos, eu tenho que ser diferente. Sobre a minha vida tem que ter o selo do Espírito de Deus e tem que ter a unção do Senhor. O Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou para que você esteja na condição em que você está, mas que você esteja numa condição
Tobias, como Neemias fez. Olha, aqui é a casa de Deus. Aqui não se coloca tranqueira. Aqui não se coloca moabitas. Aqui não se coloca homens que não têm temor e vigilância pela palavra de Deus. Mas o meu coração é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E mais que isso, irmãos, mais que isso, como diz lá em Joel, na profecia de Joel, irmãos, o meu coração ele tem que estar cheio com a alegria de nós sermos salvos. Lá em Neemias ainda fala, quando o povo ele tem aquele verdadeiro avivamento, ele para e fala, a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria de eu ser salva, a alegria de eu estar justificada perante Deus, a alegria de eu ter acesso a esse trono de graça, isso me traz contentamento em Deus, aleluia. E eu quero já chamar o Léo aqui, e eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Deus, nessa noite nós queremos dizer, Senhor, a tua casa não vai ficar desamparada. Deus, a tua casa não vai ficar desamparada, Deus, porque aqui tem se levantado homens e mulheres como líderes, Deus. Homens e mulheres que não se vendem a Tobias, não se vendem aos inimigos. Homens e mulheres que amam a tua palavra, Senhor. Homens e mulheres de oração, aleluia. Homens de mulher que busca a tua presença, Senhor. Deus, nessa noite, Senhor, nós temos aprendido, Senhor, que o líder, ele pode conduzir a gente a ser avivado. O pastor, ele pode nos ajudar, irmãos. Deus, mas o avivamento é um desejo interno meu. Eu quero, Deus, eu quero ser avivada, Deus. Eu preciso ser avivada. Eu preciso, Senhor, ser avivada. E o avivamento, irmãos, eu quero que você grave isso no seu coração. É o entendimento da palavra de Deus. Nós temos entendido a palavra do Senhor. Sabe, uma das coisas que eu mais admiro em Jesus é que ele falava palavras simples, a ponto de um pescador entender. A ponto de um pescador entender. Palavras simples, irmãos. Nós precisamos disso, entender a palavra de Deus. E mais que isso, Deus, nós precisamos estar vigilantes, Senhor, para que Tobias não se instale nas câmeras do nosso coração, para que as tranqueiras dele não venham. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a se vir aqui à frente, em nome de Jesus. Oh Deus, eu quero te convidar nessa noite, Senhor. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando. Talvez você ainda esteja na fase de estar chorando. Mas eu quero que, como Neemias, você se levante agora, em nome de Jesus. Que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Porque você tem que conjugar sensibilidade, piedade com estratégia. Sabe qual é a maior e a melhor estratégia? É você vir aqui nessa noite e receber essa oração. Para que você tenha posicionamento. Deus, se você está precisando de algo novo na sua vida, a palavra diz que o vinho novo ele é melhor. E o vinho ele tem que ser derramado em odres novos, não em odres que já estejam velhos, que não venham aguentar. Eu quero que o Senhor te dê um revestimento novo em nome de Jesus, para que você receba vinho novo da parte de Deus. Deus, vinho novo, Senhor, vinho novo, Deus. O vinho novo é melhor, Senhor, o teu vinho é melhor, Pai. Aleluias. E se você estiver com alguma dificuldade no teu coração, se você sabe que no teu coração tem instalado pequenas tranqueiras da parte de Tobias, eu também quero que você venha agora, aqui na frente, em nome de Jesus. Porque você vai falar, show Tobias, aqui é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Show Tobias. E eu quero convidar o irmão Jardel para fazer essa oração em nome de Jesus. Oh, bendito
bendito Deus, Pai amado. Nós agradecemos a Deus amado pela tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Deus amado, aqui estão teus filhos, ó Pai amado. Eu desconheço, ó Deus amado, o Tobias, a vida deles. Desconheço, ó Pai querido, aquilo que eles estão precisando, ó Pai, aquilo que eles estão passando, ó Deus amado. Mas eu sei, ó Pai, mas eu conheço a Ti, ó Deus amado, um Deus poderoso, ó Pai querido, que pode solucionar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de aflição, que pode mudar, ó Pai amado, aquilo que parece ser impossível, ó Pai amado, aos nossos olhos, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus amado, venha hoje, ó Pai amado, arrancando, ó Pai, talvez tristeza dos corações. Venha hoje, ó Pai amado, removendo, ó Pai, aquilo que atrapalha, ó Deus amado, eles estarem, ó Pai amado, mais na Tua presença, ó Deus amado, fazendo mais a Tua vontade, ó Pai, querendo ser realmente, ó Pai amado, aquilo que Tu queres que eles sejam, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus amado, que as Tuas mãos, ó Pai amado, estejam estendidas sobre a vida deles, ó Pai, protegendo o coração, protegendo a mente, ó Pai amado, conduzindo, ó Pai querido, na Tua presença, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja ajudando, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, a eles, ó Pai querido, a pular essas barreiras, ó Pai amado, a pular, ó Pai querido, aquilo que impede eles, ó Deus amado, de prosseguir, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai amado. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, abençoa, Deus amado, a cada um que aqui está, ó Pai, dá força, ó Pai querido, enche com a Tua força, Deus amado, dá vitória, ó Pai amado, ajuda eles a vencer, ó Pai querido, em o nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja, ó Deus amado, ajudando, ó Pai amado, a prosseguir, ó Pai, que o diabo não venha, ó Deus maravilhoso, colocar empecilho, ó Pai amado, para fazer cair, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, até a Tua misericórdia ela possa estar nos acompanhando a cada dia de nossas vidas, que a Tua misericórdia possa estar nos acompanhando, ó Pai querido, em o nome de Jesus, ó Deus amado, traz alegria, ó Pai querido, a esse coração, ó Pai querido, traz alegria a esse coração, ó meu Deus, ajuda, ó Pai querido, protege, ó Deus amado, ela precisa da Tua ajuda, meu Pai, ela está aqui na frente porque ela precisa da Tua ajuda, Pai, ela precisa das Tuas mãos sobre a vida dela nesse momento, em o nome de Jesus, dá força, Pai amado, dirija, guarda, proteja, Pai, em o nome de Jesus, ó Deus querido, em o nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, e nós cremos na vitória, Pai amado, dos Teus filhos, nós cremos na vitória dos Teus servos, ó Pai, em o